Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu já tenho que dizer para vocês de início que eu queria fazer esse vídeo lá fora, mas por motivos de muito barulho externo eu decidi não gravar lá fora, né? Mas enfim, esse vídeo demorou um pouco mais para fazer por alguns motivos. O primeiro é que eu tô lendo o livro A Ciência da Vida Após a Morte. Eu ainda não terminei ele, eu tô na metade. Ele é um livro relativamente curto, ele tem umas 85 páginas no total. Na realidade ele tem 100, mas tipo, depois da 85 são mais referências, né? Então é por isso eu falei 85. Então, ótimo livro, vamos fazer um vídeo bem longo falando sobre ele, mas por enquanto é isso, tá? Esse livro aqui. E também tô lendo o livro dos médiuns, que eu também tô marcando e tudo mais, pra gente ter uma ideia mais da base espiritualista, né? Do Allan Kardec e tudo mais. Então, livro bem interessante também, bem legal, bem mais longo também, mas eu tô dando uma lida. Eu quero fazer um vídeo falando sobre Yureis também, que são basicamente o fantasma japonês, né? Então, é bem interessante. E o artigo de hoje, no caso, seria o The Major Problems Faced by Parapsychology Today, a survey of members of the Parapsychological Association, pelo Harvey Irwin, né? Basicamente, ele é um cara um pouco mais neutro, mas ele ainda assim faz parte do estudo de parapsicologia, no caso ele estuda a psicologia da parapsicologia. Mas enfim, aqui está, né, o artigo de hoje. Foi um artigo relativamente bem rápido de ler, eu devia ter feito isso antes, mas eu me entreti muito com os livros, né? Então, temos muitos artigos, muitas coisas, e a gente vai então dar um enfoque maior para falar um pouco dos problemas da parapsicologia, e eu também tenho um vídeo bem interessante para falar para vocês mais para frente, falando sobre um artigo que eu escrevi sobre Light Up Cat Toys, né? Então, enfim, a gente vai ter um videozinho melhor falando sobre isso no futuro, mas por enquanto era isso. Vamos lá então falar mais um pouquinho sobre parapsicologia. Parapsicologia é um caminho muito difícil de seguir e muitos acadêmicos que desejam se dedicar à pesquisa parapsicológica enfrentam obstáculos severos. A PA é basicamente uma sociedade internacional de parapsicólogos acadêmicos profissionais fundada em 1957. A associação possui 4 categorias principais. A primeira, os membros profissionais, altamente qualificados academicamente, sendo os principais pesquisadores, os grandes nomes da área. Em segundo, temos os membros associados, também possuem qualificações acadêmicas e atuam em pesquisas, buscando especialmente o avanço do campo. Em terceiro, temos os membros apoiadores, que têm apenas interesse geral no tema, podendo ou não colaborar em pesquisas. E o último, o quarto, seria estudantes. Possuem interesse acadêmico e estão envolvidos em estudos de nível médio ou superior. No Brasil seria como estar cursando o ensino médio ou a graduação ou a pós-graduação, basicamente. O artigo que estamos analisando hoje entrevistou diversos participantes da Parapsychological Association que relataram dificuldades para publicar suas pesquisas em periódicos acadêmicos tradicionais, para ter seus interesses em parapsicologia aceitos dentro das universidades em que trabalhavam e também para conseguir financiamento. Além disso, mencionaram os problemas em recrutar estudantes de pós-graduação para trabalharem na área, o que dificulta o desenvolvimento das pesquisas e o ensino em um ambiente cientificamente hostil. Esse ponto é algo sobre o qual eu insisto bastante, porque realmente é extremamente hostil falar sobre parapsicologia nas universidades. E eu mesmo já vivenciei isso, mesmo sendo apenas um estudante, o que é bastante estranho, para ser sincero. Uma coisa que achei muito positiva nesse artigo é que ele usou as próprias palavras dos participantes, pois considerou que seria mais instrutivo do que recorrer apenas à sua interpretação. Por exemplo, em vez de dizer de forma genérica que alguns participantes afirmaram sentir-se perseguidos, o autor utilizou as respostas diretas, preservando o anonimato por meio de códigos. Assim, o participante número 15 era identificado como P15 e sua fala era citada textualmente, e eu achei isso de verdade muito bom. Em linhas gerais, é isso. Agora vamos falar sobre os problemas enfrentados pela parapsicologia. O primeiro e mais recorrente problema identificado foi a falta de recursos financeiros. Muitos participantes relataram que não há financiamento, não há apoio financeiro e isso realmente prejudica a pesquisa. E sendo sincero, é verdade, se pararmos para pensar, como vamos pesquisar alguma coisa sem o dinheiro necessário para fazê-lo? É muito dinheiro envolvido. É preciso pagar os pesquisadores, cobrir os custos do próprio processo de pesquisa, além de outras despesas. Isso torna tudo muito difícil ainda hoje. E alguns respondentes chegaram a mencionar que o problema vai além,
porque a resistência institucional à legitimação da pesquisa em tópicos parapsicológicos fica extremamente evidente quando as agências de fomento se recusam a sequer considerar pesquisas nessa área. E claro, precisamos de mais pessoas no campo, mas como vamos atrair mais pessoas se falta apoio acadêmico, institucional e financeiro? Sinceramente, esse parece ser o principal motivo pelo qual existem tão poucos pesquisadores em tempo integral atuando na área, o que também explica porque o processo da parapsicologia acontece de forma tão lenta. Nas fundações privadas, os experimentos precisam ser voltados à orientação corpo-mente ou de sobrevivência. Já nos departamentos acadêmicos, os experimentos precisam esconder o fato de que estão examinando psi, o que é uma loucura, especialmente quando pensamos que você é um pesquisador de parapsicologia e precisa disfarçar que está justamente estudando psi. Isso é insano. E claro, outro ponto que venho criticando muito, tanto nestes anos quanto em outros momentos, é a desinformação pública horrível que existe sobre o tema. Mas é claro, essa desinformação surge justamente da falta de recursos para uma educação adequada sobre o psi. Assim, as pessoas nas universidades continuam sem saber muito sobre o assunto e, por consequência, não acreditam nele. Afinal, ainda é um campo que está apenas começando a engatinhar novamente. Até lá somos basicamente bebês nessa caminhada. No fim das contas, essa falta de financiamento impede que as pessoas que poderiam se tornar excelentes parapsicólogos consigam se desenvolver no campo e nele ingressar profissionalmente. E eu sei que já falamos um pouco sobre isso no vídeo anterior, quando discutimos a visão de Alcock, mas as atitudes dos opositores da parapsicologia, muitas vezes intransigentes, tanto de pessoas quanto de instituições, que rejeitam a pesquisa parapsicológica como uma disciplina acadêmica legítima, também são um grande fator para que não sejamos reconhecidos. Alguns críticos da parapsicologia simplesmente não se interessam por evidências que a apoiem. Ou seja, nenhuma quantidade ou variação de evidências é suficiente. Exatamente o que eu disse sobre o Alcock no vídeo anterior. E claro, há uma resistência institucional contra pesquisas legítimas em tópicos parapsicológicos, financiamento negado, periódicos acadêmicos tradicionais hostis a artigos da área, universidades que se recusam a conceder promoções ou estabilidade a docentes que demonstram interesse em parapsicologia. Esse é o grande tabu na ciência. E lembrem-se, a ciência tem muita política envolvida. Essa política da ciência, junto do preconceito contra a parapsicologia, baseada no chamado cientificismo, é totalmente prejudicial para nós. Quando as pessoas não estão dispostas a levar a sério nem a dedicar atenção ao tema, somado ao fato de não se considerar uma ciência, o resultado é um preconceito generalizado que é extremamente negativo para a parapsicologia. Um dos participantes, P43, disse o seguinte, claro, numa tradução livre, né? A falta de disposição de muitos cientistas mainstream e até mesmo de não cientistas em considerar a possibilidade de ou permitir a discussão de qualquer coisa fora da sua visão de mundo atual. Ele afirmou que esse é um dos maiores problemas, e eu concordo totalmente. A chamada ciência mainstream, bom, só posso dizer que existem alguns termos que eu gostaria de usar para descrevê-la, mas eu não posso. Mas, para ser sincero, um dos participantes dessa pesquisa disse que a parapsicologia deveria seguir com pesquisas independentes e com a busca por aplicações práticas do psi, sem se prender às opiniões críticas da ciência mainstream. E eu concordo totalmente, porque sejamos honestos, se eles não ligam para o que nós dizemos, então devemos simplesmente focar em fazer a nossa pesquisa e não nos importar com eles. É claro que a falta de pesquisas e de financiamento também desmotiva muitas pessoas a se engajarem, mas enquanto houver alguém pesquisando, já é algo positivo. O importante é manter esse movimento vivo. Precisamos de pessoas pesquisando, precisamos de mais gente realmente interessada em pesquisar e não em se preocupar com o que a ciência tradicional pensa. Eles não se importam conosco. E essa é a minha opinião, pelo menos. Se você acompanhou meus vídeos anteriores, sabe que eu já fui bastante duro em relação a várias coisas, mas essa é, para mim, a mais revoltante de todas, até mais do que figuras como o Alcock. E eu me refiro, claro, à crença pública sobre o que é a parapsicologia. Na realidade, a maioria das pessoas não faz ideia do que a parapsicologia realmente é.
são fechadas e a tratam com desdém. Por isso, conquistar, manter e sustentar credibilidade é extremamente difícil. E não é por falta de pesquisa. Claro, não temos tantas pesquisas quanto outras áreas da ciência. Mas como nós vamos manter credibilidade se as crenças públicas distorcem constantemente o que a parapsicologia de fato é? Eu mesmo já vi pessoas na minha universidade, inclusive professores, dizendo que a parapsicologia não é ciência. Isso é triste. Felizmente, eu tenho um professor que pesquisa parapsicologia e, sinceramente, Deus o abençoe por isso, porque para a ciência tradicional ele é quase uma ameaça, porque é extremamente inteligente e consegue colocar muitos cientistas e professores tradicionais no bolso. Ainda assim, essa crença pública se manifesta de várias formas e a que mais me irrita é a da mídia popular. Esse é literalmente o maior problema, porque gera desinformação pública horrível, movida pela mídia e somada à completa ignorância sobre as pesquisas experimentais do campo, a questão é agravada por entretenimento que se disfarça de parapsicologia. Programas como Ghost Hunters e Ghost Adventures fazem o maior estrago, e sinceramente eu concordo totalmente com isso. Eu mesmo gosto muito de assistir pessoas caçando fantasmas no YouTube, quero fazer isso também, mas existe uma diferença fundamental. Eu estudo o fenômeno, estou procurando respostas, estou na universidade, sou estudante de psicologia, eu sei que muitas vezes as coisas não são o que parecem ser, mas ainda assim, estou aqui estudando para que no futuro eu possa pesquisar isso de forma ativa e séria. Aliás, pretendo fazer um vídeo no futuro sobre Ghost Hunters, porque há inúmeros canais no YouTube e alguns são simplesmente ridículos. Honestamente, não sei como as pessoas assistem e acreditam. Por exemplo, um dos canais mais conhecidos, os aplicativos de celular. E eu sou completamente contra isso. Para quem não conhece, é o canal Amy's Quest. Eu não vou me aprofundar agora, mas aquilo é simplesmente não é real. Algumas coisas, vai lá, como batidas estranhas, ruídos que parecem vir de lugares diferentes durante as investigações, isso até pode ser considerado algo a se observar. Mas a maior parte, especialmente quando usam aplicativos, eu não confio nem um pouco. E sinceramente, as representações midiáticas produzem caçadores de fantasmas amadores que se autoproclamam especialistas, o que pode acabar prejudicando a parapsicologia em alguns contextos. Então fica o alerta, não confie em tudo que você vê online. Eu pessoalmente tenho 2 canais que eu gosto muito, um deles é bastante científico, o outro é mais voltado para o entretenimento, mas ambos fazem as coisas by the book, ou pelo menos dentro do que eu considero aceitável. E até o ponto em que eu possa desmenti-los, eu adoro o trabalho deles. Eles são divertidos, sérios no que fazem e é realmente um prazer acompanhar sua evolução. No começo, um deles era bem menos científico, mas hoje eles estão muito melhores no campo e ver esse progresso é algo que me deixa muito feliz, de verdade mesmo. E outra coisa que torna tudo um pouco mais difícil é o fato de que, na maior parte das vezes, não defendemos nossa própria ciência. Há uma necessidade de sermos mais assertivos. Precisamos ir além de apenas nos defender e declarar claramente nossas opiniões, resultados e convicções. Isso acontece porque parapsicólogos não são eficazes quando atuam unidos como profissionais. Eles divergem demais em opiniões pessoais sobre o campo em si. A parapsicologia ainda está esperando ser aceita pela ciência mainstream, quando na verdade precisa lutar para colocar suas ideias e dados em periódicos, conferências e outros meios acadêmicos. Não podemos ficar esperando. Precisamos lutar pelos nossos direitos. Precisamos nos dedicar a isso. Precisamos mostrar à ciência o que temos e ser, de certa forma, um incômodo. Sabe, ser aquela força ativa que demonstra que temos presença sim e somos relevantes para a ciência. No meu vídeo anterior eu falei um pouco sobre isso, mas precisamos discutir também agora. A questão da replicabilidade. 2 participantes disseram que precisamos encontrar uma forma de tornar os Psy Effects, ou os efeitos Psi, em um laboratório mais confiáveis, ou seja, obter resultados replicáveis. Mas eu não concordo totalmente com essa visão. Eu concordo, no entanto, com a participante ou com o participante P101. Ele, ela ou o que for, disse que deveríamos corrigir o conceito de replicabilidade experimental. Eu concordo. Porque se vocês não sabem, eu estudo aparições e poltergeists. Por quê? Porque na minha visão isso envolve muito a psicologia. Poltergeists são efeitos ou fenômenos que acontecem
quando temos um jovem em sofrimento emocional, né, ou um adolescente que enfrenta algum problema emocional que se exacerba tanto que afeta o mundo ao redor. Já as aparições, teoricamente, se deixarmos de lado a ideia de que, né, espíritos não existem e acreditarmos que espíritos realmente existem, nada mais são do que alguém que já esteve vivo. Talvez essa pessoa ainda guarde algum rancor, ou tenha visto algum grupo de Ghost Hunters usando um aplicativo de celular e ficou irritada, e agora não confia nas pessoas porque o aplicativo está mostrando alguma coisa completamente aleatória que não faz sentido. E poltergeists, bem, sejamos honestos, é literalmente lidar com alguém sob estresse, alguém com sofrimento emocional. Talvez seja essa pessoa esteja de bom humor em determinado dia, talvez mais triste, talvez mais irritada, por isso os resultados vão ser infrequentes. Não vai ser a mesma coisa repetidamente, nem vai ser igual para todas as pessoas, porque cada indivíduo é diferente. Somos todos humanos, mas pessoas diferentes. Então uma ideia ou uma reação pode ser diferente da de outra pessoa. Isso vale também para poltergeists, para aparições. Precisamos entender isso tudo antes de exigir replicabilidade. Inclusive, minha teoria é que se vamos investigar aparições e poltergeists, talvez não seja necessário replicar exatamente o que acontece ou obter exatamente a mesma resposta ou resultado, mas podemos buscar coisas semelhantes, assim como fazemos ao analisar pessoas com depressão ou esquizofrenia a partir de seus sintomas. Da mesma forma, podemos tentar dar uma explicação baseada nos sintomas de um poltergeist ou nas evidências concretas que temos sobre aparições, observando padrões comuns entre elas. Por exemplo, se conseguimos eliminar possíveis causas, como falhas na fiação elétrica da casa, que não geram nenhum campo eletromagnético, ou outras variações ambientais desse tipo, talvez fique mais fácil entender esses fenômenos. Outro ponto é a base de dados inadequada. A parapsicologia precisa de mais evidências experimentais. E sobre esse tópico, vou ler exatamente como está, porque eu achei muito bom. Não temos pesquisas suficientes. Precisamos de mais pessoas no campo explorando uma variedade de abordagens de pesquisa concorrentes. Isso, claro, depende de conseguirmos mais financiamento. E sinceramente, pessoal, nós temos um número pequeno de pesquisadores e uma dispersão de artigos em periódicos de parapsicologia. Além disso, há uma falta de inovação experimental devido em parte, claro, à redução de financiamento e à falta de ambição. E precisamos ter ambição. Precisamos de ambição, precisamos avançar, precisamos de mais pesquisadores. Não devemos ter medo de pesquisar algo que amamos, que nos interessa de forma genuína. Se temos interesse por algo, precisamos perseguir isso. E eu tenho um interesse enorme em aprender mais sobre aparições e poltergeists, e é isso que eu estou fazendo, lendo sobre o assunto e aprendendo. No futuro vou me tornar psicólogo, provavelmente trabalhar em uma clínica própria e de vez em quando farei minhas próprias pesquisas em loco, em lugares onde posso procurar pistas. Mas até alcançar um grande avanço ou até me juntar a um grupo de pesquisas em parapsicologia de verdade, em alguma universidade, continuarei estudando, trabalhando na minha base de dados e adquirindo conhecimento no campo, até talvez eu formar o meu próprio grupo de pesquisa e legitimar esse. E eu sei que muitas pessoas provavelmente pensam: ele está só lendo um roteiro. Mas cada vez que eu escrevo um roteiro, eu gasto dias de pesquisa, escrita, reflexão e pensamento crítico, que é muito mais difícil do que apenas pensar sozinho. Eu me esforço ao máximo para entender, aprender e ampliar meu conhecimento sobre esse campo que eu gosto. Então, dito isso, não tenha medo. Se você se interessa por algo, estude aquilo. Considerando tudo, precisamos de uma teoria satisfatória. Precisamos de uma teoria que relacione psi e fenômenos de sobrevivência à psicologia e à biologia mainstream. Existe uma grande falta de consenso sobre um modelo teórico e sobre o desenvolvimento de experimentos guiados por teoria. Portanto, a parapsicologia precisa desenvolver um método teórico, um modelo teórico, parcialmente demonstrável cientificamente, justificável matematicamente e filosoficamente adequado. Por outro lado, o fato de não haver uma explicação clara de como os fenômenos funcionam e a falta de explicação científica aceitável para PK e ESP são prejudiciais à área. Mas, como eu disse, talvez nosso modelo metodológico e teórico possa seguir o mesmo princípio usado para entender uma doença mental ou um transtorno psicológico. Se conseguimos entender depressão ou esquizofrenia, podemos usar o mesmo princípio para compreender aparições,
poltergeists, experiência de quase morte, experiências fora do corpo e fenômenos similares. Alguns consideram que o principal problema é conceitual, e até certo ponto eu concordo, a ideia de que a parapsicologia usa termos como paranormal, cognição anômala ou ESP pode ser, em alguns casos, uma abordagem linguística inadequada. Essa terminologia antiga pode ser um obstáculo. E se você pensar bem, a parapsicologia é a psicologia do paranormal. Mas e se você não for psicólogo e sim psiquiatra? Você estudaria parapsicologia. E se for um físico? Entende? Às vezes a ideia de psicologia estar no nome pode afastar as pessoas. Talvez alguns pensem, se é psicológico, então existem outras explicações. Talvez, se a ciência tivesse outro nome, fosse mais aceita. Não tenho certeza sobre isso, mas vamos discutir um pouco mais adiante. De qualquer forma, terminologia antiga sempre atrapalha na psicologia ou na ciência de modo geral. E sempre podemos adaptar ou mudar algo para se tornar mais aceitável. E claro, pessoal, expertise multidisciplinar. Estudos iniciais em parapsicologia contaram com alguns dos melhores cientistas e acadêmicos da época colaborando em pesquisas e teoria. Essa ilusão da parapsicologia como uma ramificação isolada da ciência enfraqueceu esse potencial. Não somos apenas psicólogos estudando o campo. Não deveríamos ser só psicólogos ou psiquiatras. Deveríamos ter físicos, químicos, enfim, um grupo diversificado de cientistas estudando e tentando compreender fenômenos que ainda não entendemos. E talvez assim consigamos um bom entendimento. E eu sei que existem, mas tem que ter mais. E não é só isso. Até filosoficamente, precisamos entender o papel da mente e da consciência no universo, conectando com a física contemporânea. Portanto, precisamos de mais filósofos, mais físicos, mais psicólogos. Precisamos de pessoas de diferentes áreas estudando o psi. E, às vezes, primeiramente eu devo dizer, sou uma pessoa muito religiosa e preciso mencionar isso antes de entrar no argumento, mas às vezes surgem argumentos ilegítimos apoiando crenças acadêmicas quase religiosas. A parapsicologia precisa se comportar como uma disciplina científica genuína. Eu entendo que existem sistemas de crença como o espiritismo de Allan Kardec, inclusive, e outros. Existem pessoas que acreditam em Deus e tentam explicar tudo por ele. E mesmo sendo um cristão devoto, eu digo que precisamos tratar a parapsicologia como ciência. Se quisermos defender nossas visões como cristãos, ótimo, mas precisamos agir como cientistas. Eu sei que a ciência e a religião não são necessariamente separadas, como o Alexander Moreira Almeida disse em seu livro, que eu estou lendo, inclusive, sobre o qual farei um vídeo no futuro, mas ainda assim, não somos uma religião, somos ciência. Podemos ter nossas ideias religiosas, ótimo, adoro isso, mas devemos nos comportar como cientistas e não como um grupo religioso, como às vezes acontece. Tanto dos dois lados, os dois lados têm umas ideias muito religiosas em vários momentos, tanto os céticos quanto os que acreditam, e os céticos às vezes digo que até mais, porque eles são mais ferrenhos em não querer recusar a visão deles para entender, realmente isso não existe. Enquanto isso, nós temos várias pessoas que acreditam nos fenômenos simplesmente fazendo pesquisas e vendo, isso aqui não era real, mas pode ser que talvez esse aqui seja real. Enfim, difícil, galera, é difícil. Temos que separar essas ideias. E uma coisa que eu li aqui, e honestamente, P71 você é incrível. Entender influências do ambiente no fenômeno psi. Literalmente é isso que eu mais digo. Precisamos entender como o ambiente influencia esses fenômenos. Talvez um poltergeist não aconteça da mesma forma que em um estudo anterior, porque é uma pessoa diferente, ou é a mesma pessoa, mas algo mudou naquele período. Talvez essa pessoa não tenha mais tantos problemas emocionais que se externalizam no ambiente. Então talvez um evento de poltergeist não ocorra em determinada ocasião, por exemplo. Inclusive tem relatos de pessoas que tinham fenômenos poltergeist e simplesmente pararam depois que foram para terapia. E eu acho que isso conecta com a ideia de que a parapsicologia precisa de mais pesquisa qualitativa e educação pública. Mas o que seria pesquisa qualitativa? Mais parapsicologia clínica, tentando entender o que está acontecendo com o paciente, com a pessoa que está experimentando certos fenômenos. Não sei se podemos aplicar o mesmo conceito a aparições, mas para poltergeists, 100% sim. A pesquisa em parapsicologia continua focada em provar a existência de fenômenos psíquicos
e deveria se concentrar mais em treinar e desenvolver aplicações práticas desse fenômeno. Isso provavelmente seria melhor para avançar na aceitação da parapsicologia pela ciência mainstream. E sobre a oportunidade de carreira, como eu disse, pessoal, é difícil, porque recrutar jovens pesquisadores e oferecer oportunidades de carreira adequadas, a falta de apoio educacional e, novamente, o maior problema ainda, a resistência institucional à pesquisa legítima, com universidades negando promoção e estabilidade a professores que demonstram interesse em parapsicologia, acaba dificultando demais. E nós precisamos de um número maior de jovens pesquisadores bem educados e dedicados, ter criatividade e habilidades de comunicação e divulgação, que é essencial. E aí que eu digo, eu estou aqui, Guia Boy, e acredito que tenho o que preciso, e você tem o que é preciso? Se você se interessa por parapsicologia, comece a estudar. Nós precisamos disso. E para algumas pessoas, eu sei que parece suicídio de carreira no mundo acadêmico, por causa de insegurança, mas não é exatamente o que acontece. Hoje estamos vendo um renascimento da espiritualidade aliado à saúde mental. Aliás, eu vou participar do CONUPS, um congresso internacional sobre espiritualidade, saúde mental e saúde em geral, e vai ser muito bom. Eu estou realmente muito animado, porque me deixa feliz saber que as pessoas estão estudando mais os efeitos da espiritualidade, dos fenômenos psi. Claro que ainda não tanto quanto eu gostaria, mas já é um avanço, um grande avanço. E eu sei que a gente não vai falar sobre aparições, bem provavelmente no CONUPS, mas mesmo assim, estarei lá. Outras preocupações incluem o crescimento da popularidade da psicologia anômala. Isso é ruim porque pesquisadores que no passado poderiam se autodenominar parapsicólogos, hoje se referem ao mesmo trabalho usando outra nomenclatura. E aí, voltamos à mesma ideia. Talvez o termo parapsicologia seja amplo demais e deveríamos mudar alguns termos. Mesmo a psicologia anômala funciona, porque passa pelo campo da psicologia, mas a parapsicologia deveria ser diferente. Talvez com um nome melhor, não sei exatamente como chamar, mas sei que isso também pode afastar algumas pessoas. Alguns participantes reclamam sobre a maior utilização das vantagens da tecnologia moderna, dizendo que precisamos de uma base de dados global conectando todos os parapsicólogos, suas pesquisas, atividades e institutos pelo mundo, o que seria muito melhor. E eu concordo, não usamos tecnologia tanto quanto deveríamos, e devemos sim estudar mais o que certos dispositivos fazem. Por isso que eu escrevi um artigo falando sobre cat balls, os brinquedos de gato, e sua utilização para compreender fenômenos paranormais. Honestamente, eu não encontrei nem um artigo sobre isso, mas eu estudei, procurei pistas e agora o próximo passo é começar a pesquisa com isso, né? Então precisamos estar mais sintonizados com o mundo da tecnologia. E a preocupação final é narcisismo. Não há dinâmica suficiente no nível estudantil, portanto a parapsicologia enfrenta problemas ontológicos, metodológicos e epistemológicos. E por mais triste que eu ache, eu concordo. É uma pena, mas eu concordo. De modo geral, Harvey Irving, PhD e pesquisador adjunto na School of Behavior, Cognitive and Social Sciences da University of New England, na Austrália, que conduz pesquisas sobre a psicologia da parapsicologia, disse que muitos dos problemas da parapsicologia já foram registrados e são registrados há mais de 30 anos por Ellison em 1979, por exemplo, e ainda estão presentes hoje, sendo o maior deles o clima acadêmico hostil. Essa imagem pública negativa exacerbada pela mídia de massa também destrói nossa credibilidade, mas o lado positivo é que no Reino Unido houve um crescimento constante na submissão de teses de doutorado sobre tópicos parapsicológicos. A maioria dos autores conseguiu posteriormente garantir uma posição universitária, mesmo que alguns não tenham continuado seu envolvimento em pesquisas parapsicológicas, mostrando que ainda temos esperança para o futuro da parapsicologia. Um revisor deste artigo observou que alguns problemas são auto-infligidos, como a tendência de não buscar a publicação em periódicos mainstream, o que pode exacerbar ainda mais o isolamento da disciplina. Ou seja, devemos perseguir essa publicação, não devemos ter medo ou esperar que nos convidem para participar de seus periódicos, devemos ir atrás disso. Então sim, é como um tiro no próprio pé da parapsicologia. E essa foi, no geral, a visão dos membros da Parapsychological Association, apresentada em um estudo incrível, um estudo absolutamente incrível conduzido por
Harvey Irving, ou Irving, não sei ainda. Tem gente que fala Irwin e tem gente que fala Irving. Eu falo Irving, mas tudo bem. No geral, minhas considerações finais são que é uma pena ver que a parapsicologia ainda sofre, até hoje, com preconceito. Essa é a maior realidade. O que nos destrói não é necessariamente a falta de pesquisa, mas o preconceito. Porque esse preconceito faz com que não tenhamos fundos para estudar os fenômenos, o que gera falta de estudos, o que gera menos credibilidade e assim por diante. É uma bola de neve que continua crescendo, mas é bom saber que o tempo está esquentando, então essa bola de neve vem derretendo pouco a pouco. Quando levamos em conta que universidades estudam saúde e espiritualidade, como as universidades do Reino Unido, que ainda tem teses de doutorado sobre tópicos de parapsicologia, é bom ver que as pessoas estão estudando isso novamente. É bom ver que existe um interesse crescente. E de novo, pessoal, lembrando vocês, não acreditem em tudo que vem na internet sobre Ghost Hunters. Não é só porque eles falam bonito que aquilo é verdade, ou porque tem bons equipamentos que aquilo seja real, certo? Então, no geral, o que eu tinha para dizer sobre esse artigo, The Major Problems Faced by Parapsychology Today, a Survey of Members of the Parapsychological Association, era isso. E aí galera, gostaram do vídeo? Eu sei, esse vídeo demorou pra sair, eu tava estudando bastante, eu li esse artigo aqui em uns 2 dias, né? Foi rápido de ler esse artigo, mas eu tô tendo uma guerra com esse livro aqui, porque eu tô marcando muita coisa, inclusive eu tô vendo que quando eu for fazer um vídeo sobre ele, eu acho que vou ter que separar em partes, né? Mas eu tô marcando bastante coisa do livro, é um livro extremamente interessante, eu tô focando mais nas partes realmente que são encaixadas sobre aparições, então necessariamente não tanto sobre as coisas em geral, né, falando sobre a ciência da vida após a morte, mas muitas coisas são extremamente interessantes, algumas são legais, mas não fazem parte de poltergeists e de aparições, então por isso eu estou deixando um pouco algumas partes de fora. Vai ser um estudo que vai demorar, vai ser um vídeo bem longo, esse aqui também foi bem longo relativamente falando, mas esse aqui vai ser realmente bem longo, e esse aqui então eu quero falar também sobre ele, mas cara, eu sei que esse aqui vai ser difícil, vai ser longo também, vai ser um vídeo bem longo, mas enfim, vamos nos preparar para isso. Vou comprar uns equipamentos legais agora também pra gente poder fazer pesquisa em loco. Quero ver se começo a fazer essas pesquisas, quero primeiro fazer um vídeo falando sobre o meu artigo também, então provavelmente o próximo vídeo vai ser sobre o meu artigo, sobre o livro a gente vai vendo aos poucos como é que vai ser, né? É muita coisa, é bastante coisa mesmo, então no geral é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, comentem, deixem seu like, compartilhem com seus amiguinhos, com a galera do seu curso. E se você conhece algum amigo seu que gosta de coisas de fantasma e tudo mais, quer aprender um pouquinho mais sobre essas coisas, aparições, poltergeists e etc., mande pra ele, mande pra ela, mande pra todo mundo, coloque um QR Code gigantesco na frente da sua universidade com o meu link do meu canal e essas coisas assim. Vamos lá pra aumentar esse movimento aqui, né? Então é isso, galerinha. Muito obrigado mesmo por vocês terem acompanhado esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de coração. Fiz de coração, espero que vocês tenham gostado de coração. E é isso aí, meu povo. Muito obrigado por tudo. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.